Agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concede de estarmos juntos nesta manhã para oferecer o culto que é devido ao Senhor nosso Deus, né? Nós já louvamos, já oramos, lemos a Bíblia. Eu queria compartilhar com vocês nesta manhã um assunto muito importante, como importante é todo o assunto que nós desenvolvemos a partir das Sagradas Escrituras. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês, na medida do possível. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 25. Queremos cumprimentar todos os queridos que estão aí através do Google Meet, nessa videoconferência também, nos assistindo e participando deste culto. Que Deus possa ministrar a alma de vocês, bem como a nossa, que estamos aqui nessa reunião, e também aqueles que hão de ver culto em outros momentos aí através das redes sociais, que certamente será publicado no YouTube e também no Facebook. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes ou dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas, disse Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus se digne nos abençoar com o que lemos nesta manhã nas Sagradas Escrituras, né? E permita Ele que seja uma bênção essa ministração no coração de todos aqueles que estão presentes aqui no santuário e aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo através das redes sociais. Feche os olhos, vamos fazer a oração. Vamos pedir ao Senhor nessa manhã, continue nos abençoando neste culto, porque todo culto, irmãos, tem uma bênção especial do Senhor, né? Quando o povo de Deus se reúne, Deus se faz presente e Deus não deixa a gente sem ministrar o nosso coração, desde que nós sejamos com sinceridade diante de Sua santa presença. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer por esta manhã tão preciosa em nossas vidas, quando nós nos reunimos para apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Pedimos a tua bênção para este momento, que o teu servo vai expor a tua palavra, que a tua palavra saia com autoridade e poder, visando a tua glória, Senhor, o teu louvor e a edificação da igreja. Pedimos por aqueles que estão enfrentando dificuldades nesta época tão difícil na vida do mundo e também da tua igreja, que o Senhor esteja fazendo as provisões para as suas vidas em todas as áreas, renovando a vida dos teus filhos, renovando as suas forças físicas e também espirituais. Pedimos por aqueles que estão enfrentando enfermidade, que o Senhor, nesta manhã, seja misericordioso e dispense para cada um deles uma bênção de cura bem definida, para a glória do Senhor e para testemunho em tempo oportuno da tua grandeza e do teu poder. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida do apóstolo Paulo é uma vida fascinante, segundo os relatos do livro de Atos e também das suas 13 epístolas que Deus lhe deu a graça de escrever, epístolas canônicas que fazem parte do cânon sagrado, né? E Paulo, ele era um fariseu da tribo de Benjamim. Interessante é que naquela época os judeus ainda eram zelosos em identificar as raízes, né, dos seus habitantes. E Paulo é bem enfático dizer que era da tribo de Benjamim, né?
Muito bem. E ele tomou uma atitude muito difícil na sua vida, que foi se voltar contra a Igreja de Cristo para persegui-la. É bem claro o texto sagrado, inclusive naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado, e diz a Bíblia que os seus algozes colocaram as vestes de Estevão ensanguentado nos pés daquele homem fariseu. Talvez fosse o líder até daquele tumulto, daquela reunião que culminou com o martírio de Estevão, diácono da igreja. Mas Paulo deixa um propósito na vida dele. E Paulo foi alcançado por Deus de uma maneira graciosa quando ele ia lá para a cidade de Damasco, capital da Síria na época, como também é hoje ainda, e perseguir a igreja do Senhor. E Deus graciosamente se revela a ele tem uma experiência muito grande de conversão a Cristo. Eu até gosto de dizer que Paulo foi convertido na marra, né? A linguagem paraibana nordestina. Porque Paulo não amava Cristo, não tinha nenhum interesse nas coisas de Deus, e no entanto Deus graciosamente se revela a ele, e ele é alcançado, é transformado, regenerado e assim por diante. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz: aprove a Deus revelar Cristo a mim. E a questão, irmãos, é que Paulo apaixonou-se por nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira, se você ler a carta aos Filipenses, a carta também aos Gálatas e a segunda carta aos Coríntios, que são as cartas mais biográficas dele, você vai perceber a sua paixão, a sua intensidade da sua devoção a Cristo. Ou seja, Cristo era a razão do viver do apóstolo Paulo. E aqui, neste texto que eu li, queridos, ele, na sua carta, primeira à igreja de Corinto, ele revela que ele, bem como aqueles que tinham a mesma fé, tinham o mesmo propósito, pregavam a Cristo, não é? E este crucificado. E ele disse que aquela mensagem era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Por quê? Porque para os judeus, queridos, não havia na mentalidade judaica aquela ideia de que o Messias seria uma pessoa frágil que um dia seria levada a morrer crucificado. Então isso era um escândalo para os judeus. E para os gentios, os gregos especialmente, era uma loucura, porque era um Deus, né, que morria para salvar as pessoas. E esta mensagem não entrava na mentalidade dos gregos, dos filósofos de então. Então eu queria, nesta manhã, depois dessa breve introdução sobre Paulo e o seu ministério, nós queríamos falar sobre o Cristo pregado por Paulo. Amém? O Cristo pregado por Paulo. Evidentemente que você vai extrair essas ideias, né, que eu vou colocar para vocês aqui nesta manhã, no livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, registra apenas 2 sermões do apóstolo Paulo. Ele praticamente não fala em Cristo, que é lá no Areópago. Aliás, fala no final dizendo que Jesus será o grande juiz que irá julgar a humanidade num devido tempo, né? Mas olhando as suas cartas apostólicas, você vai extrair e vai entender aquilo que eu vou mencionar aqui nesta manhã. O Cristo pregado por Paulo. Ou seja, quem era Cristo na concepção paulina, na concepção do apóstolo Paulo, a ponto dele, com muita graça, com muita autoridade, ministrar esta questão no mundo de então. Eu queria também só lembrar os irmãos que Paulo não era um orador excepcional, né? Isso até é um conforto para nós, né, Samuel? Não é, Péricles, os obreiros do Senhor. Paulo não era um orador excepcional. O orador excepcional do Novo Testamento era Apolo. Apolo era um homem extraordinário, uma oratória fluente, convincente, né? Coisa extraordinária.
Eu estou dizendo isso porque a igreja de Corinto dizia que a presença de Paulo era fraca e a palavra desprezível. Imagine os irmãos, o segmento da igreja dizer do apóstolo Paulo esses qualificativos tão negativos, né? Então, entende-se, e diz também a história que ele era baixinho, careca, imagina, né? Baixinho ser careca é parada, né? Mas isso aí não tem nada a ver com a grandeza do seu ministério. Então, irmão, em relação à mensagem ao Cristo pregado por Paulo, Paulo pregava que Cristo era Deus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Senhor, que tinha tudo sob o seu controle. Olha, lá em Atos 9, quando Paulo começa a abrir a boca para falar de Jesus Cristo aos judeus, imagine, irmãos, você vai encontrar lá em Atos capítulo 9, versículo 20 e seguinte: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Imagine os irmãos, um homem chegar numa sinagoga judaica na época, como também hoje, né? Perante os judeus, anunciar que Deus, não era apenas aquele Deus do Antigo Testamento, revelado e conhecido, digamos o Deus Pai, mas que Jesus era o Filho de Deus, era Deus também, como também o Espírito de Deus é Deus também, que é a Santíssima Trindade, a doutrina que está na Bíblia, mas que foi sendo assim na mentalidade das pessoas e da igreja, sendo assim formada até chegar o dogma da Santíssima Trindade. Mas Paulo anunciava que Jesus Cristo era o Filho de Deus da mesma essência, co-igual, co-eterno, com os mesmos atributos da deidade, da divindade. Eu queria ler para vocês aqui, primeiro repetir o texto que foi lido em relação a Corinto, né? Diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha, irmãos, Paulo disse em certa ocasião à igreja de Colossos que nele habita toda a plenitude da divindade. Olha o que ele disse de Paulo, ou melhor, de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, segundo tronos, segundo dominações, segundo principados, segundo potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a proeminência ou a primazia, ou a prioridade. Então, queridos, nós temos razão quando nós celebramos a Cristo. Nós temos o hino que é extraordinário: saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai. Quer dizer, irmãos, essa ênfase na deidade de Cristo é muito importante para nós nesta manhã aqui, nesta igreja que estão nos ouvindo aí através das redes sociais. Por quê? Porque o nosso Deus, o Senhor da igreja, Ele é todo poderoso, queridos. Nós estamos passando uma época muito difícil. Eu estava ontem conversando com uma prima minha, eu ia até assistir a live do Senhor sobre o Deus Filho. Perdi porque começou a conversa e foi 1 hora conversando. Eu fui criado com ela, né, e com meus outros primos, ela contando o drama de um dos nossos primos, irmão dela, né, que nessa época ele tinha 2 restaurantes, e os restaurantes foram esvaziando as pessoas, depois faliram praticamente. Ele entrou numa depressão profunda, irmãos, profunda, e como se fosse quase que vegetando, né? Mas eu perguntei até o telefone dele, porque ele está lá na banda de Tocantins, ali naquela parte do Brasil muito distante. Conversa, ela disse: não, pastor, chama de Eudinho, né, que nós fomos criados juntos. Eudinho, ele não pode atender telefone. A situação é muito, ore por ele, então nós vamos orar, interceder por ele, porque nós cremos em um Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Amém? O Senhor da igreja tem tudo sob o seu controle, louvado seja Deus. Pedro, ele tinha também essa concepção. Olha o que Pedro diz acerca de Cristo: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos e as autoridades e as potências. Então, queridos, tudo está sob o controle de Cristo. Amém?
tudo, nada acontece na vida, neste universo, no mundo dos homens, e especialmente no meio da igreja, se Ele não permitir ou ordenar que aconteça, louvado seja Deus por isso. Cristo é Deus, amém? É o Santíssimo Filho de Deus, com toda a autoridade, conforme Ele confessou, Ele diz, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Olha o que o escritor dos Hebreus diz sobre Cristo também. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e tudo está sujeito ou sob a autoridade de Cristo, Filho de Deus, Salvador, Senhor da igreja, Senhor da minha vida, da sua vida. Então não vamos ficar. É verdade que eu confesso, irmãos, que não tem aqui nenhum supercrente, já escrevi isso sobre supercrente, não existe isso. E nós às vezes nós vacilamos, nós nos angustiamos, nós nos preocupamos, mas saibam os queridos que tudo está sob o controle de Cristo, amém? Tudo que você possa imaginar, porque como se fala na deidade, queridos, nós temos que entender que o reino de Deus domina sobre tudo, nada foge do controle de Deus, tudo é ordenado ou permitido por Ele. Vamos adiante. A segunda coisa, irmãos, é que Paulo, ele pregava que Cristo era um homem também. O Senhor deve ter falado na deidade e na humanidade de Cristo, né? Passível. O Cristo pregado por Paulo era um homem perfeito, passivo da morte, como aconteceu, e padrão e modelo de vida para os que creem nele, né? Aí veja, diz o texto aqui. Quando Paulo fala que nós pregamos a Cristo crucificado, observe, Cristo é Messias, aquele personagem do Antigo Testamento que viria para libertar Israel da escravidão, do domínio de potências estrangeiras e estabelecer aqui um reino eterno sob o seu controle. Esse era o Cristo, o Messias do Velho Testamento. Agora Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Parece uma incoerência, algo assim estranho, porque ora ele disse que Cristo é Deus e ora disse que Cristo é homem que morreu na cruz do Calvário e foi crucificado. E aliás, a morte de cruz que era maldito, né? Os que fossem pendurados no madeiro na época, né? Maldito de Deus, né? Veja bem, então é importante que a gente entenda essa humanidade de Cristo, porque isso traz para nós, irmãos, assim, uma proximidade muito grande, né? Saber que Ele também encarnou, viveu conosco aqui, sofrendo as mesmas solicitudes da vida, mas sem pecado e vitorioso sobre tudo e todos, louvado seja Deus por isso. E tornou-se agora o padrão e o modelo da igreja. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz também, sede imitadores de Deus como filhos amados. Qual Deus viveu conosco aqui encarnado? O Senhor Jesus Cristo. E se você falar assim, no Deus transcendente, o Pai celestial, que é Espírito, que não foi Ele que encarnou, foi o seu Filho, né, que é o mesmo Deus, da mesma essência, os mesmos atributos. Então Jesus, ele se aproximou muito da humanidade, tornou-se sumo sacerdote para nos representar diante de Deus. Ele intercedeu por nós na cruz quando morreu e continua intercedendo, segundo a Bíblia, lá diante de Deus, lá à sua mão direita. Veja o que disse Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele disse o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? De humildade. Porque o texto diz aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Paulo escreveu às igrejas da Galácia, ele disse: mas vi na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Escrevendo a Timóteo, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem? Jesus Cristo, homem. Amém? E um dos textos mais lindos que eu encontro na Bíblia Sagrada em relação a este fato que a Bíblia revela é João capítulo 1, versículo 14. Aquele verbo pré-existente que estava com Deus, que era Deus e que estava no princípio com Deus, lá de João capítulo 1, versículo 1, diz no versículo 14 o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, queridos, basta a igreja, olhando agora para a humanidade de Cristo, ser como Ele foi, no que se refere à vida moral, à vida espiritual, procurar sempre viver dentro da vontade de Deus, porque Ele disse em certa ocasião: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Há muitos crentes desobedientes hoje, eu sei disso. Nós temos uma dificuldade imensa de nos submeter ao senhorio de Cristo, pela nossa ruindade, pela nossa natureza humana inclinada ainda ao pecado. Mas, querido, é uma necessidade que a igreja pense nessa possibilidade, que nesse desejo de Deus, que nós sejamos imitadores de Cristo, homem, da sua humanidade, viver uma vida neste mundo para a glória de Deus, que em tudo glorifica o nome do Senhor nosso Deus, e não viver segundo o curso deste mundo. E tem muitos crentes que estão seguindo o curso deste mundo para a vergonha dele, para a tristeza do Evangelho. Terceira coisa, irmãos, em relação ao que Paulo pregava em relação a Cristo, que ele era o redentor do ser humano. Cristo Redentor, né? A famosa estátua lá no Rio de Janeiro, ali no Corcovado, né? É um dos cartões postais aqui do Brasil, né? É lá o Cristo Redentor, né? O que significa esta palavra Redentor? Você tem que agora pensar na questão de escravidão, porque não há redenção sem livrar alguém da escravidão. Se não houvesse escravidão, não haveria redenção. Pronto, então vamos pensar desta maneira. Olha, queridos, quando o homem caiu lá no Éden, arrastou consigo toda a sua descendência. Então agora o homem tornou-se prisioneiro do pecado e, por consequência, do pai da mentira, o diabo. Então essa é a situação do homem neste mundo, morto em seus delitos e pecados, sob o controle do príncipe das trevas. A ponto de São João dizer lá na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, o seguinte: o mundo inteiro já é no maligno. E Paulo fala do espírito da maldade que opera nos filhos da desobediência. Então o que acontece? É o reino das trevas dominando o coração dos homens aqui neste mundo. Mas a grande mensagem que Paulo pregava, o Cristo crucificado, era justamente, querido, essa mensagem redentora. Essa palavra estava na boca de Paulo, nos seus escritos, continuamente. Lá em Atos capítulo 13, 17, versículo 13, você vai encontrar o seguinte: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo, o libertador, aquele que iria mudar o homem, iria estabelecer o reino de Deus aqui neste mundo. Pois é, então, queridos, essa questão de redenção é a maior necessidade do homem. O homem precisa da redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o maior tesouro que alguém poderia encontrar neste mundo. É aquela pérola de grande valor que está lá no campo escondida, e que alguém encontra ela no campo e vende tudo que tinha para comprar aquele campo, para ficar com aquela pérola preciosa. É o tesouro escondido também.
Cristo em vós, a esperança da glória. Então, queridos, quando na própria experiência de Paulo, ele sabia que ele era escravo do pecado, da lei, mas agora Paulo estava redimido pelo poder do sangue de Cristo, do Cordeiro. E essa mensagem Paulo anunciava com muita autoridade perante as pessoas, não tinha vergonha dela. Não me envergonhe do Evangelho, disse Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho que, quando entra no coração, provoca uma revolução espiritual na vida da pessoa, querido, muda totalmente, provocando um novo nascimento, uma regeneração, uma transformação. Aí Paulo diz: ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho da luz. Nós somos arrancados, pelo poder de Cristo das garras do pecado, das garras do diabo, e fomos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo, o Redentor. Aí vem o que ele diz aqui, em diversos momentos ele disse aqui o seguinte: olha, mas vindo a plenitude dos tempos, o texto que eu já li, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, ou resgatar os que estavam debaixo da lei, sob a condenação da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. De filhos, queridos. Que bênção estava sendo anunciado por Paulo naquela época que a igreja tem incumbência de anunciar durante a sua existência aqui na face da terra. Escrevendo aos Efésios, ele disse o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Continua ele dizendo, falando sobre, ou melhor, no preâmbulo da sua argumentação sobre a ressurreição dos mortos, ele diz o seguinte, primeira carta de Paulo, capítulo 15, versículo 3 e 4: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Continua ele: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aí disse Paulo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse Paulo, eu sou o principal. Aí Paulo diz, escrevendo aos Colossenses: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então todos os nossos pecados foram perdoados através de Cristo, pela sua obra na cruz, no momento que nós reconhecemos que nós éramos pecadores, cremos em Cristo e o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Essa mensagem, queridos, do Evangelho tem que ser anunciada. Essa é a mensagem que provoca uma revolução espiritual na vida da pessoa. Ter um bom emprego é bom, não resta dúvida. Ter um bom casamento é muito bom também. Ter uma casa para morar aí, e assim por diante. Mas nada se compara em relação à redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Nada, porque você é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você agora pertence a Cristo. Cristo em vós, disse Paulo, a esperança da glória. Isso Paulo pregava, irmãos, com tanta força. Observe que sempre quando ele ministrava a palavra, ele falava sobre isso, sobre a redenção que é em Cristo Jesus. Um segredo da vitória das pessoas em todas as áreas, começando na área espiritual e se desdobrando na vida material, física e também emocional. Cristo em vós, disse Paulo, a esperança da glória. Se você, querido, nessa manhã, está me ouvindo, você que está aqui presente no santuário, como acredito que todos já tenham essa experiência, saibamos nós, irmãos, que isso aí nós estamos num patamar elevado aos olhos de Deus. Quando Deus olha do alto da sua glória para a humanidade, Ele vê aqueles que são os que não têm Cristo e aqueles que têm a Cristo, já são redimidos pelo sangue do Cordeiro. É algo que nós, eu até estou com um texto aí para publicar
que já escrevi há um tempo atrás, quando eu vim da Igreja Congregacional das Armas, eu escrevi muito texto lá e aqui também. Aí eu pedi que me entregasse os boletins antigos para poder depois republicá-los, né? Pelo menos os artigos. Estou começando a fazer isso, né? E tem um falando sobre essa questão de transformação, de uma vida regenerada, uma conversão genuína a Cristo, fazendo com que o crente seja uma pessoa especial no programa Redentor, no programa divino. Então Cristo pregava que Paulo era Paulo pregava que Cristo era o Redentor, né? O Cristo pregado por Paulo era o provedor do seu povo. Pronto, Paulo também não se esqueceu de dizer que o Cristo que ele pregava, ele fazia as provisões para a vida do seu povo, na área espiritual, material e também emocional. Amém? Aí você agora pode ficar mais tranquilo, porque quando você, querido, você foi adotado na família de Deus, Deus se comprometeu com você, é o que a Bíblia diz, para cuidar, diga amém, cuidar, né, para livrar você do mal, né, livra-nos do mal, né, livrar você do mal, para fazer as provisões e para cuidar de você. Então nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Fique tranquilo, meu querido irmão, se você é crente em Cristo, você que está nos ouvindo através das redes sociais, acredito que todos aqui professam a fé em Jesus Cristo, né? Nós estamos debaixo desta graça de Deus, né? Desse poder provedor de Deus, que lá no Velho Testamento era conhecido por Jiré, Jeová Jiré, o Deus que faz as provisões, para o seu povo. Muito bem, então nós vamos aqui pensar um pouquinho, irmãos, nessa questão das provisões. Na área espiritual eu já falei, né? Observe que Paulo diz o seguinte, escrevendo aos Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Observe que o verbo está no passado. Você já tem esta bênção na sua vida, já nos abençoou. Com o que? Ele diz, com toda sorte de bênçãos espirituais, irmãos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, crente é uma pessoa abençoada por Deus. Ninguém toca, ninguém mexe, nenhuma maldição cairá sobre você. Eu conversando com a minha prima ontem, ela dizendo que achava que era o espírito do mal que estava ali atormentando a vida do meu primo, né? Lá Palmas, no Tocantins, que me falei, mas por ali, né? E eu rapidamente me veio à mente, não é. Eu não estou dizendo aqui que o diabo não possa tentar oprimir um servo de Deus, mas ela mesmo disse que o lugar já está reservado. Eu achei interessante, o lugar já está reservado e duas pessoas não podem habitar o mesmo lugar, o mesmo espaço, que é justamente o Espírito de Deus que habita no coração do cristão. O diabo não entra nesta área. Ele pode oprimir, mas ele é um inimigo vencido pelo poder do sangue do Cordeiro, queridos. Amém? Porque nós somos um povo abençoado por Deus. Não há maldição, não há feitiçaria contra o povo de Deus. Toda arma levantada contra ti não prosperará. Por quê? Porque Deus é o provedor do seu povo, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus. Mas deixa eu adiante, na questão material, puxa, vocês estão pensando que Deus se esqueceu que você precisa do pão de cada dia? E que vocês precisam de vestimenta, de abrigo? Não, queridos, não, Deus não esqueceu do seu povo. É só nós andarmos direitinho com Ele. Por quê? Porque Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, seus dias, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é o grande Jeová Jiré do seu povo. Jesus é o provedor da igreja, queridos. De uma maneira ou de outra vai chegar a provisão. O que mais de maravilha nesse processo divino, eu vejo como Deus, Ele começa a montar o quadro, a arrumar as coisas de tal maneira que não falte nada para os seus servos. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ser rico, não. Isso aí é outra teologia estranha à palavra do Senhor. Eu estou dizendo o seguinte aqui: Deus provém a necessidade do seu povo.
E ele disse, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse o seguinte, ele disse: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus. Ele fala em glória: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí eu me reporto ao Salmo 84, versículo 11, que diz o seguinte: o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ande direitinho que Deus fará a provisão, querido. Vai levantar alguém para fazer as provisões para a sua vida na área material também. Lembre-se de Elias, né, que tem aquele ministério difícil de confrontar Acabe e aquela mulher perigosa chamada Jezabel. E Elias pesava, era um peso da palavra de Deus contra aquele casal, contra aquele líder lá de Israel, na época. E a mulher, Elias vence os profetas de Baal naquele episódio lá no Monte Carmelo, os envergonha, os destrói, mas a mulher não gostou. E ela disse que ia arrancar a cabeça de Elias na primeira oportunidade que tivesse. Elias corre com medo. Mas Deus não estava esquecido do seu servo. O que faz aqui, Elias? Ao encontro dele, fala o seu coração, ministra a sua alma. E antes o Senhor já tinha mandado corvos, ave de rapina, levar pão e carne pela manhã e à tarde para manter o servo de Deus em vida. Esse é o Deus da igreja, o Senhor da igreja, que também provém nesta área material. E na área emocional também, voltando à experiência do meu primo, eu fiquei muito assim, entristecido, porque ele está com depressão profunda, disse a minha prima. E eu digo: puxa, isso acontece, que ele é um servo de Deus, professa a fé em Jesus, então pode acontecer também com um crente. Eu não vou, ontem mesmo alguém ligou para mim contando um drama da família de Jesus. Quer dizer, professor, eu estou em casa, mas estou pastoreando, irmão, eu através da internet, do telefone, muitas coisas eu estou ouvindo, estou conversando com as pessoas, e existe muitos dramas na vida das pessoas nessa época de pandemia. Mas, queridos, o nosso Deus é o Deus que também trabalha a nossa mente, aquieta a nossa mente e o nosso coração. Deixa eu ler o que Paulo disse aqui, olha. Ele diz, escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3, assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Aí veja o que Paulo diz aqui ainda, escrevendo à igreja de Filipos: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum entranhados afetos e compaixão, quer dizer, está falando de algo, irmão, nessa área emocional, que o Senhor também é o grande provedor. Ele é quem acalma os corações das pessoas. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Louvado seja Deus por isso. E para concluir, queridos, o Cristo pregado por Paulo era o grande juiz do universo. O Cristo que hoje é advogado, vai chegar o dia que ele vai vestir-se com a toga de juiz supremo e vai julgar a igreja e também o mundo no seu devido tempo. Ninguém vai escapar desse juízo de Cristo. É o que Paulo disse, escrevendo do seu sermão, escrevendo à igreja de Roma, ele disse o seguinte, aos romanos na época: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Isso gera no coração da gente temor, né? Saber que não tem nada escondido diante do Senhor. Não adianta você, nem eu, nem ninguém esconder as coisas, porque tudo Deus vê. Lembre-se que lá no Apocalipse nós encontramos uma expressão que é comum às 7 casas: eu sei as tuas obras. Você que está me ouvindo, vamos ter cuidado na vida, aproveitar esse momento de reclusão para fazer uma introspecção e pedir, como Davi pediu, implorando a Deus: vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo sobre o seu povo através de Jesus Cristo também.
Há juízo aqui neste mundo e há juízo para os descrentes na eternidade e para os crentes só aqui. Vou explicar melhor. Quer dizer, esse juiz, ele está julgando a igreja, auscultando o coração da igreja, examinando como chama de fogo o seu olhar, e precisamos ter uma consciência tranquila diante de Deus, queridos, que Jesus é o grande juiz. Às vezes nós falamos só do amor de Cristo, mas esquecemos de dizer que Ele também é o juiz. Ele julgará. Bendito seja Deus por isso. Quando Paulo entregou aquele sermão poderoso lá, estou terminando, lá no Areópago, ele disse o seguinte: aqueles homens, aquela assembleia seleta, aquele auditório seleto, composto de filósofos, de pessoas inteligentes que pensavam, que escreviam, que estavam investigando as ideias, as coisas, para poder entendê-las melhor. Aí Paulo chega dizendo o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que ele credenciou, ressuscitando dentre os mortos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo disse o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Aí ele diz ainda, escrevendo aos Romanos: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu, porque desprezas teu irmão? Porque havemos todos de comparecer perante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então isso deve ser o coração de temor, saber que o nosso Cristo, o Cristo foi pregado por Paulo, é o Cristo da igreja, o Cristo atual, que está também destinado a julgar a todos. Aí disse Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Deixa eu explicar. Então a igreja, ela está sendo julgada aqui nesse mundo, visando um aperfeiçoamento de santificação. O julgamento futuro da igreja, já que não há mais nenhuma condenação para ela, que ele escreveu isso aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que vai acontecer lá é que nós iremos comparecer diante de Deus para dar conta de nossa mordomia, o que nós fizemos de nossa vida, dos nossos bens, do nosso tempo aqui na face da terra. E Deus irá chamar isso a responsabilidade e dará galardão ou deixará de galardoar os seus servos. Esse é o que vai acontecer no futuro. E ao mundo, eles serão julgados segundo as suas obras no dia do julgamento final. Então, queridos, terminando esta palavra nesta manhã, guarde no coração o que Paulo pregou sobre Cristo, que a igreja tem que pregar na atualidade. Quando eu fiz, logo no início da pandemia, eu fiz a escala de obreiro, e eu disse lá no final: não esqueça os pregadores de exaltar a Cristo e a sua obra em suas pregações. Por quê? Porque nós somos tentados, nesta época, a falar de generalidades imensas, esquecemos que Cristo é o foco central da pregação da igreja. Amém? Aí Paulo disse aqui: mas nós pregamos, aí ele fala nesta área da redenção, a Cristo crucificado. E espero que os obreiros que estão aqui continuem neste ministério de pregar a Cristo com autoridade, porque se você exaltando a Cristo, o pecador não vem a Ele, não adianta bater na religião dele, não adianta. Esse eu não escrevi, eu coloquei um quadro nas redes sociais. Você exaltando a Cristo, os pecadores não se achegam a Ele, ninguém irá a Cristo se você bater na religião que a pessoa professa. Exalta a Cristo e deixa o Espírito de Deus operar. Amém?
Não, Paulo pregava que Cristo era Deus, Cristo também era homem perfeito, Cristo era o Redentor, Cristo era o provedor e Cristo também é o grande juiz. Louvado seja Deus por isso. Quer cantar comigo? A tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Vai, irmão. A tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. Quer orar comigo? Você está sendo desafiado nesta manhã a voltar o seu olhar para Cristo. Olhar com mais atenção. Volta a ler os evangelhos. Amém? Ler as cartas apostólicas para você ficar impregnado de Cristo. Paulo disse, olha, na minha mente, o que me importa é Cristo e Cristo crucificado. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos, irmãos, amar mais a Cristo. Aliás, ele queixou-se uma vez, não foi de uma igreja que fazia tudo direitinho, só tinha perdido este amor, esta graça de estar sempre voltada para ele. Ele reclamou, olha, eu porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua devoção a Cristo. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos passado um pouquinho de tempo na tua casa nesta manhã. Queremos te agradecer pelo que aconteceu aqui nesse santuário, tudo para a glória do Senhor nosso Deus, para a edificação da igreja. Ser servido a continuar nos ajudando, que nós sejamos despertados pelo teu Espírito, uma devoção mais profunda a Cristo, que nós possamos pregar a Cristo através de nossa vida, ó Deus, de nossas palavras, através do nosso exemplo, ó Deus, através dos nossos cânticos, enfim, em tudo que há em mim, glorifique, e também no coração dos teus filhos, glorifique o nome do Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.